Olá pessoal, nesse vídeo aqui do quadro Cabalista Responde, a gente vai falar de um assunto que suscita muito interesse das pessoas, a conversão. Eu comecei um curso preparatório para isso e sinceramente eu fiquei impressionado como teve interessados em participar do curso. Então eu resolvi fazer esse vídeo, por exemplo, para falar de alguns assuntos relacionados. Primeira coisa, eu vou querer abordar como é que a gente pode entender o processo de conversão no judaísmo, quais são as dificuldades envolvidas, como é que é a situação da conversão no Brasil, porque se você acompanha um pouco isso, você sabe que inclusive tem muitas polêmicas em relação a isso, questões políticas, né, que a gente vai falar, e eu quero também abordar a questão da aceitação dessas conversões, preconceito que às vezes os convertidos podem passar, né? A ideia é que esse vídeo tente ser um guia completo do que você precisa saber para decidir se você realmente deve se converter ao judaísmo ou não. Ou pelo menos entender também o quadro da conversão hoje. Então fica comigo que depois da vinheta a gente começa a explorar esse assunto. Pessoal, vou começar só pedindo aquelas coisas iniciais. Se você puder, se inscreva no meu canal, deixa aí já o seu joinha, e se você achar que o conteúdo que eu produzo é relevante de algum modo, você pode se tornar membro do canal, me apoiar financeiramente e ganhar aí alguns benefícios em troca disso, ou você tem aqui uma função de curtir este vídeo especificamente, né? Acho que chama algo como valeu, né? E você dá aí uma contribuição para a produção do conteúdo, para a produção do canal, e isso ajuda, claro, então, a que eu faça novos vídeos, que eu ponha novas coisas aqui no ar. Bom, muito obrigado. Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, claro, é sobre a conversão ao judaísmo, como é que ela funciona, né? Vamos entender um pouco do processo. Então a primeira coisa a dizer é que a conversão ao judaísmo é possível. É legal a gente falar isso porque muita gente já começa achando que não existe conversão ao judaísmo. A conversão ao judaísmo tem tantas dificuldades e tantas barreiras que muita gente acha que não dá para converter-se ao judaísmo. Mas isso é mentira, tá? Dá sim para se converter. O que acontece é que, além dessas dificuldades e dessas barreiras que eu mencionei, o judaísmo também não é uma religião lá muito proselitista. O que significa isso? O judaísmo não vai buscar fiéis. O judaísmo não é de querer que as pessoas virem judeus, né, ou judias. E por que isso? Porque o judaísmo tem uma crença que eu acho até muito interessante. O judaísmo diz que você não precisa ser judeu para ter a salvação religiosa. Vamos falar em termos leigos, né, para você ir para o céu. Então, você não precisa ser judeu para, depois da morte, ter um descanso para sua alma. Algumas religiões falam isso, né? Você precisa ser daquela religião, ter as crenças daquela religião, ler o livro daquela religião e ter as práticas daquela religião. O judaísmo diz não. Você pode ser de qualquer religião, desde que você tenha certos princípios básicos, que a gente poderia chamar de morais e éticos, não tem muito a ver com religião. Se você seguir esses princípios, você é salvo. E não importa, repito, se você é cristão, se você é muçulmano, eventualmente você pode ser até ateu. Há questões, mas eventualmente até isso daria, tá? E você não precisa definitivamente ser judeu. Então, o judaísmo não tem essa ideia, né? Precisamos converter a humanidade para o judaísmo, tá? Por isso que a conversão não é algo muito central no judaísmo. Agora, é claro que a gente tem, e isso é um fenômeno muito presente hoje em dia, pessoas que por um motivo ou outro se sentem atraídas pelo judaísmo, né? Como eu falei antes da vinheta, eu lancei um curso recentemente e eu fiquei extremamente impressionado de ver quantas pessoas interessadas. Eu até sabia que tinha, mas não imaginava que era nessa proporção. Pessoas que realmente se sentem muito conectadas à tradição judaica, à tradição israelita, hebraica, e querem fazer essa conversão. Bom, e aí a conversão do judaísmo, então, por causa dessas questões também, é levada como algo muito, muito sério, tá? Por quê? Quando você se converte ao judaísmo, não existe mais volta. Ainda que você depois possa desfazer esse processo formalmente, vamos supor que você converte ao judaísmo e depois converte para uma outra religião, né? Sai do judaísmo. Espiritualmente, o judaísmo diz que
não existe mais volta. A sua alma já é judia e aí isso é um compromisso para toda a eternidade, tá? Quando a gente fala que não existe mais volta, não no sentido de que seja algo ruim, tá? Mas que não existe mais volta. A conversão, diz o judaísmo, coloca na sua alma uma parte nova, né? Você recebe uma parte nova da alma que faz com que ela fique, digamos, com esse traço judaico, tá? E faz com que ela agora tenha uma responsabilidade e uma conexão de cumprir 613 mandamentos que estão na Torá, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Aliás, é uma das dificuldades do judaísmo. Então, se depois amanhã você fala assim, não quero mais me converter, ou não quero não porque você já se converteu, mas se você fala assim, desisti de ser judeu, vou me desconverter, né? Vou parar de seguir o judaísmo, você agora é responsável. Agora você responde como um judeu por não seguir os mandamentos, percebe? Quando você não era judeu e não fez a conversão, você não era obrigado. Como eu falei, você não precisa seguir para ir para o céu, né, para ser salvo. Mas uma vez que você falou, eu quero ser judeu, quero seguir a Torá e quero seguir os mandamentos, você assumiu a responsabilidade. Então não é depois uma coisa que você simplesmente se desfaz, né? Que você sacode a poeira e fala, bom, agora não quero mais. Então, para o judaísmo, o processo de conversão é bastante sério. Vamos falar um pouquinho como é que funciona esse processo. Numa conversão séria, você vai ter rabinos te acompanhando, ou professores, né? Não precisam necessariamente ser rabinos, que vão precisar ver se você está totalmente adequado a uma vida judaica. E existem, como eu estava falando, centenas, literalmente, de mandamentos na Torá. Tá? São 613, segundo a nossa tradição. Além das centenas de mandamentos da Torá, existem milhares de mandamentos rabínicos, que não estão na Torá, mas que os rabinos criaram, tá? E leis rabínicas, que também têm que ser seguidas. Somado a isso, você tem costumes judaicos, que não são exatamente leis, mas que têm o peso de lei, tá? E, além de tudo isso, como se não bastasse, parte do processo de conversão é garantir que a pessoa está inserida e integrada numa comunidade judaica. Porque a religião judaica é uma religião muito comunitária. Não é uma religião que dê para você seguir muito sozinha, tá? Eventualmente dá, mas não é o ideal. Você tem que estar realmente convivendo numa sociedade que também pratique os mandamentos para você seguir essa religião. E aí você faz uma conversão de fato, tá? Então, essas coisas já são aqui parte do processo que os rabinos têm que verificar que você está fazendo tudo isso. Os professores têm que verificar. Outra coisa, segundo a lei, também é preciso entender que quando uma pessoa se converte ao judaísmo, você está entrando, obviamente, para o povo judeu, e a gente sabe que, infelizmente, ao longo da história, por questões várias, culturais, sociológicas, sei lá, por várias questões, o povo judeu é um povo perseguido. E muitas vezes ao longo da história, um povo que foi odiado, usado de bode expiatório. Para muita coisa ruim que aconteceu na história, a culpa era dos judeus. Então, existe uma lei no Código Judaico, né, que a gente chama de Alahá, nas leis sobre conversão, que se diz isso, tá? Que quando uma pessoa vai se converter ou ela quer se converter ao judaísmo, é obrigação dos rabinos ou dos professores informar para ela isso. Você vai se converter ao judaísmo, você vai fazer parte de um povo que não é amado. Você vai fazer parte de um povo que não é querido, pelo contrário, é um povo perseguido. E aí você fala isso para a pessoa, não para desestimular, mas para ter certeza do que ela está fazendo. Você está certa, né, que você quer entrar para um povo que vai sofrer perseguição? Você quer assumir uma condição sabendo que as pessoas são antissemitas por nada, às vezes? Que as pessoas vão querer o seu mal por nada? Que as pessoas às vezes vão querer te matar simplesmente pelo que você acredita, né? Simplesmente por você ser judeu? E isso é uma coisa que precisa ser parte do processo na conversão, tá? Outra coisa que se leva em consideração para a gente falar do processo de conversão e que também é muito importante numa conversão bem feita, numa conversão séria. Segundo a lei judaica, é importante afastar conversões feitas por todo e qualquer interesse secundário, digamos assim. O que é um interesse secundário? O interesse real tem que ser, o interesse primário, amor ao judaísmo, amor a Deus, ao Deus judaico, amor à Torá, amor aos mandamentos da Torá, né? Isso é o motivo pelo qual uma pessoa pode se converter. Ela vem a um rabino e fala,
eu amo a Torá, eu amo o povo judeu, eu amo Deus, eu quero me converter. Se ela vem com qualquer outro interesse, ela, a rigor, não poderia se converter, tá? Então, por exemplo, dois casos clássicos, a gente vai falar disso ao longo do vídeo. Um dos mais clássicos, um não-judeu está começando a se relacionar com um judeu. Seja namoro, noivado, prestes a casar, né? E aí ele pensa que para casar ele precisa se converter. Ou ele pensa, ou ele às vezes é forçado, né? A família dá uma pressionada, a família do cônjuge, né? Dá uma pressionada. Ah, então eu vou fazer esse esforço de me converter em nome do meu amado, da minha amada. O judaísmo vai falar, não faça isso. Não é a melhor coisa, né? Se converter por causa do relacionamento, não funciona. Primeiro porque a gente sabe que amanhã você pode perder o relacionamento. Vamos ser práticos, né? E aí, você está fazendo uma decisão dessa que é super séria em nome de um relacionamento que você não sabe se vai durar, né? Segundo, ainda que dure, você está fazendo algo pelo outro. Não é por você, né? Então, se você quer se converter para um relacionamento, você já está começando meio que com o pé esquerdo, percebe? Você já está começando errado. A conversão tem que ser um chamado de alma. Precisa ser algo que você sente, né? De dentro para fora, não de fora para dentro. Ah, porque o outro me pressionou, porque a mãe do meu cônjuge quer que eu seja judeu, né? Quer que eu seja judia. Realmente, se você não tem esse chamado, não adianta. Outro exemplo que depois eu vou falar é por questões políticas, tá? Tem gente que fala assim, eu quero me converter porque eu sei que sendo judeu eu ganho cidadania israelense, né? Eu repito, daqui a pouco eu vou falar isso. Eu consigo morar em Israel. Então eu vou me converter para isso. Também já começou meio errado, percebe? Você não está se convertendo porque você gosta do judaísmo. Você está se convertendo por uma questão política, porque você quer ganhar um passaporte, porque você quer ganhar um visto. Então, também não funciona. Bom, mas daqui a pouco a gente fala disso, porque vai entrar numa das dificuldades da conversão. Então, eu queria falar que é o seguinte, vamos entrar um pouco mais no processo, né? Aprofundar. Eu estou dando um curso, né, sobre conversão, como eu já falei, que é, na verdade, um curso para aprender sobre o judaísmo, né? Mesmo para quem não quer se converter, aliás, né? Fica aqui a dica. Se você que está assistindo esse vídeo quiser entrar no curso, nada impede que você entre para conhecer leis judaicas, né? E nada a ver com a conversão. É um curso para quem quer seguir por esse caminho, né? Vou estudar as leis judaicas. Então, a ideia do curso é o que eu devo saber para me converter caso eu queira, né? Ou o que eu devo saber se eu gosto de judaísmo, para conhecer o judaísmo. Quais são os livros, por exemplo, que eu tenho que estudar? Não é? Qual é a dinâmica do processo de conversão? Qual é a dinâmica do judaísmo? Como é que eu faço se eventualmente depois eu quiser chegar em Israel? Né? Esse tipo de coisa. A meu ver, como é que funcionam os cursos de conversão? Uma vez que você está começando a sondar a hipótese da conversão. O curso é, a meu ver, um modo de você meio que testar, eu não gosto muito da palavra, mas meio que testar se é o que você quer, tá? É meio que um filtro. Você começa o curso, você vai começar a conhecer sobre o judaísmo, vai ver como é que pensa um judeu, vai ver como é o estilo de vida judaico, e ali vai ser um filtro do tipo ou vai ou racha, né? Ou você vai se encantar e vai falar, meu Deus, eu me encontrei, realmente é o modo de vida que eu quero para mim, é o que eu penso e eu vou com esse curso até o fim e vou adotar o modo de vida judaico, ou você vai falar, eu devo estar louco, eu não sei o que eu tinha na cabeça para vir estudar isso, eu não sei onde eu estou me metendo. E esse curso muitas vezes é o divisor de água, né? Então, a meu ver, por que eu estou falando isso do curso? O curso realmente ele tem que ser muito, a meu ver, repito, há rabinos que não vão concordar com isso, tá? Tem que ser aberto. Tem que ser para quem quer estudar judaísmo, como eu falei. E ali a pessoa vai começar a decidir se ela quer se converter ou não. Tá? Uma vez que a pessoa fez esse curso e decidiu, ela realmente viu, é o que eu quero, ela segue com o processo. E aí o que vai acontecer? Ela está então decidida. Vou me converter. É um processo que envolve um compromisso bastante sério. Qual é o compromisso? Abraçar todas as leis e costumes judaicos que eu mencionei lá atrás. 613 da Torá, mais vários mandamentos dos sábios, mais vários costumes, que eu não sei nem numerar quantos, mas facilmente passa de 1000, ok? Essa é, sem sombra de dúvida, esse compromisso, essa atitude, um ato que afeta praticamente todos os aspectos da vida da pessoa, numa conversão séria, tá? Vai afetar muitas vezes o local em que a pessoa mora,
Às vezes você não vai conseguir continuar morando na cidade que você mora, no bairro que você mora. Vai afetar o que você come, vai afetar onde você come, vai afetar em que locais você socializa, se você consegue ir numa festa, se você consegue ir numa balada, se você consegue ir na casa de amigos, na casa de familiares. Vai afetar como você socializa, as relações que você vai ter, acabei de falar, com membros da sua família. Vai afetar onde seus filhos estudam, se você tem filho, onde você vai passar férias, por exemplo. Talvez mude totalmente com relação aos lugares que você já costuma passar férias. Tá? Não é exagero isso que eu estou falando, pessoal. A conversão muda totalmente o seu estilo de vida, né? Vai mudar que tipo de trabalho você vai ter, que regra você vai precisar cumprir no trabalho ou não. Dependendo, você precisa conversar com o chefe, mudar de trabalho. Tá? Por exemplo, as horas da jornada laboral. Você vai fazer viagens a trabalho ou não? Talvez você tenha que rever isso. Tá? Então, é um compromisso que, sem exagero, só pode ser feito depois de muita ponderação. E, como eu falei, depois de aprender e de se preparar. O curso para conversão é isso, né? Esse curso de judaísmo que eu falei. O processo de conversão ao judaísmo é longo. Ele dura, no mínimo, em lugares que são relativamente rápidos, 1 ano. Tá? Há lugares em que esses cursos duram 2 anos, 3 anos. Né? Não porque tanto você precisa as leis. As leis até você aprende com certa facilidade. Né? E você tem depois uns livros para consultar. Mas por causa desta adaptação, né? Por causa desta mudança de vida que exige. Tá? Bom, uma vez que você fez o curso, começa a se preparar, começa a se adaptar, você vai passar por um tribunal, né, que a gente chama em hebraico Beit Din. Mas antes ainda de passar por esse tribunal e ter a sua conversão aprovada, daqui a pouco a gente fala como é que isso funciona, você mesmo precisa se certificar, e é claro que o rabino e o professor te ajudam, de que você está totalmente comprometido com o cumprimento de todas as leis e preceitos judaicos, tá? Isso é algo importante. Não existe para o judaísmo uma conversão parcial, né? Você falar assim, eu vou cumprir esses mandamentos, mas esses não. Né? Eu vou cumprir o mandamento de comer kasher, vou fazer a circuncisão, mas, sei lá, tô pensando um aqui. Mas eu não vou cumprir o mandamento de pôr a mezuzá na minha porta. Não existe. Você tem que cumprir absolutamente todos, tá? Além disso, como eu falei, você tem que estar integrado no estilo de vida judaico. Não adianta você falar, eu vou seguir aqui um estilo de vida, né? Eu vou seguir as leis do judaísmo, mas vou continuar indo na igreja com a minha família. Nada contra ir à igreja, tá? Mas se você adotou um estilo de vida judaico, não dá para você viver integrado na comunidade cristã, com a sua família, tá? Você tem que estar na comunidade judaica e se sentindo confortável na comunidade judaica. Você tem que ser capaz de viver uma vida judaica produtiva, feliz e plena, tá? Então, quais são os estágios do processo de conversão, né? E o que é esperado de você? Geralmente você marca uma entrevista inicial com o seu rabino, com o seu professor, né? Alguém que já esteja oferecendo esses cursos. Daqui a pouco a gente vai falar como é que funciona isso no Brasil, tá? Lembra que é um dos tópicos que eu quero abordar. Geralmente esse rabino vai fazer ali uma entrevista com você, às vezes preencher uma ficha de inscrição e saber do seu histórico, né? De onde você veio, quem são seus pais, onde você nasceu, como você lida com religião, com espiritualidade, tá? E certamente numa conversa séria vai se discutir quais são os motivos que te levam a querer se converter ao judaísmo, como eu falei, né? O rabino vai querer saber se você é interesseiro, entre aspas, tá? Vai saber então um pouco do seu histórico de vida, vai saber da sua situação de vida atual, onde você mora, para saber se você consegue se integrar numa comunidade judaica. Às vezes você mora num lugar que não tem judeus, o rabino já vai ter que ponderar se isso é um problema ou não, né? Vai ter que saber do seu estilo de vida, vai perguntar sobre muitos aspectos da sua vida, relações familiares, sobre amizades, vai perguntar se você já conhece, às vezes, a comunidade judaica, né? Porque no Brasil, por exemplo, em outros países é mais difícil, mas no Brasil a gente tem muito judeu. Então, às vezes, tem gente que já tem amigos judeus, já convive na comunidade judaica, né? Já tem uma boa circulação. Às vezes vai perguntar se você já conhece algo sobre o judaísmo, às vezes você até já pratica, né? Algum mandamento informal. Bom, e aí o rabino eventualmente também já vai discutir com você as aulas, né? Quando que começa, quando que vocês se reúnem, quanto tempo dura o curso, como eu falei, geralmente é 1 ano, tá?
e que dia e que hora, e geralmente tem uma lista de leitura, tá? O judaísmo é uma religião muito de leitura, você já deve ter ouvido falar que o judeu é o povo do livro, né? São cargas horárias geralmente muito densas de leitura, tá? Já aviso que se você não gosta de ler, em geral você vai sofrer num curso de conversão para o judaísmo, tá? Aliás, essas próprias listas de leitura podem às vezes ser um primeiro pré-filtro, né? Eu falei que o curso para converter-se às vezes é um filtro. Esses livros de introdução ao judaísmo às vezes são um filtro anterior, né? Às vezes já lendo esse livro você fala assim, não vou nem começar o curso, né? Já vi aqui pelo que eu tô lendo no livro que não é o que eu quero, não é a vida que eu quero levar para mim. Eventualmente, se você confirmou que sim, aí você vai, continuando o processo, começar o curso e aos poucos, né? Esse é um ponto também importante. Às vezes a pessoa começa o curso e já quer, do dia para a noite, virar judeu, né? Literalmente começar a seguir todos os mandamentos. Não. Aos poucos você vai adaptando o seu estilo de vida para viver conforme os mandamentos judaicos. Eu, por exemplo, no curso que eu dou, eu vou orientando os alunos a cada aula, ó, faça desse modo, esse é o roteiro, né? Nas primeiras aulas dos cursos, quem está fazendo o curso comigo sabe, eu nem falo para começar a seguir mandamento, né? As primeiras aulas são totalmente do ponto de vista teórico, né? Aí aos poucos, quando entra numa aula de leis, de aplicar algo, aí eu falo, bom, então vocês vão começar aplicando algumas leis nesse ritmo, né? Então aos pouquinhos você vai cumprindo aí os mandamentos. Quando chega no final do curso e você vai se apresentar ao tribunal, ao Beit Din, aí sim já se espera que você esteja cumprindo todos os mandamentos, ou pelo menos a maioria, tá? O melhor é todos, inclusive o Shabat e as festas, tá? Como eu disse, esse processo é 1 ano. Então, a pessoa tem que imaginar que em 1 ano ela vai adaptar todo esse estilo de vida. Dependendo do lugar onde você vai estudar, e eventualmente a pessoa pode ter provas de conteúdo, tá? Também para saber que ela incorporou a teoria judaica, tá? Eu, por exemplo, Yair, faço sim provas e simulados do Beit Din, né? Para que a pessoa também saiba o que ela pode esperar ali na hora do tribunal. Bom, quando ela termina o curso, já está no nível adequado de observância dos mandamentos, né? Exigido pelo tribunal. Os rabinos viram, os professores que acompanham acham que está bem, marca o Beit Din. Então, vai ter um dia, horário, é um processo individual, tá? E esse Beit Din é composto por 3 rabinos, tá? Desses 3 rabinos, todos eles precisam concordar para que o seu processo de conversão seja finalizado. Não funciona com maioria, tá? Não adianta 2 concordarem e 1 negar. Se um dos rabinos já falar que a sua conversão não foi válida, não achar que você está cumprindo bem ou que você não tem conhecimento suficiente, a sua conversão não está válida. Não impede que depois você volte a fazer o Beit Din em outro momento, tá? Você pode tentar quantas vezes quiser, mas naquele momento a sua conversão não foi validada. No Beit Din, o que acontece? Os rabinos perguntam sobre os seus estudos, testam um pouco do seu conhecimento, perguntam do seu novo estilo de vida, como é que você está cumprindo os mandamentos, como é que você se adaptou ao judaísmo, e se você está integrado na comunidade. É basicamente isso, tá? Uma vez que você aprova no Beit Din, você vai para a parte que, digamos, é a formalização da conversão. São questões que o judaísmo ordena que se faça para se formalizar a conversão. Você passa por uma coisa que se chama o mikve, tá? O mikve é uma piscina, né, de água, onde a pessoa faz uma imersão. Quando ela sai, a gente diz que ela agora tem uma nova alma, agora ela renasceu. Lembra que eu falei que entra uma nova alma nela? Uma parte de alma, e agora ela tem essa alma judaica. E no caso de homens, também se passa pelo processo de circuncisão. O processo de circuncisão, a rigor, tem gente que faz durante o curso, tá bom? Tem gente que faz antes de começar o curso. Isso pode variar de local para local, mas alguns deixam para fazer no final. Quando o Beit Din deu a aprovação, fala, ó, tudo bem, você já está seguindo o estilo de vida judaico, aprendeu, vai lá fazer a sua conversão. E nessa ocasião, você escolhe o nome judaico, seja homem ou mulher, né? A mulher escolhe ali no mikve, o homem escolhe o seu nome judaico e você recebe um certificado, tá? Como se passasse numa prova. Está aqui certificado que fulano de tal, agora se chama fulano de tal, e fez a conversão ao judaísmo. Tudo bem? Bom, que mais? Depois
eu queria agora, acho que essa parte está resolvida, né? Falar do processo. Eu queria falar um pouquinho de dificuldades para conversão. Eu não sei se chamar de dificuldades, obstáculos ou problemas que podem acontecer. E quando eu estava preparando esse vídeo, né, o roteiro aqui, eu pensei em 4 motivos de por que muitas pessoas falham na conversão, ou por que a conversão às vezes é vista como tão difícil no judaísmo. Algumas coisas a gente já falou, né, mas eu quero voltar nelas. O primeiro motivo, a meu ver, e eu tentei fazer um ranking mesmo, tá? Hierárquico. O primeiro motivo por que é tão difícil se converter ao judaísmo, eu falei lá atrás, é a diversidade de mandamentos da Torá. Né? O judaísmo não é uma religião simples de se seguir. O judaísmo não é uma religião leve. Né? Você ser judeu, como a gente falou aqui, exige muito da pessoa. Exige uma mudança de estilo de vida enorme. Né? Então você tem as mitzvot, que são 613, milhares de ramificações, tá? E você tem esses mandamentos aparecendo no Pentateuco, a gente chama em português, né, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ou em hebraico, Torá. Tá? Então, é tanto mandamento e tanta ramificação que, não sei se vocês já ouviram falar, a gente costuma dizer o quê? Que tem a Torá escrita e a Torá oral. Quando eu lá atrás falei de mandamentos rabínicos e mandamentos da Torá, é isso. Você tem os mandamentos que estão escritos na Torá, e tem os mandamentos que os sábios explicaram sobre os mandamentos da Torá. Né? Então tem alguns exemplos. O mais famoso talvez seja assim. Vem a Torá e fala, você não pode trabalhar no Shabat. Grosso modo, sábado, né? Sexta ao anoitecer até o sábado. Tudo bem. E o que é trabalho? Quais são os trabalhos? Vêm os sábios e tem que explicar qual é a lista de trabalhos. Né? E aí isso é Torá oral, não está na Torá escrita. Né? Esse é um exemplo. Então a Torá oral é o que é passado de boca em boca desde o Egito, tá? Desde Moisés lá no Sinai. Então é um mar de conhecimento, um mar de informações da Torá escrita. E é um ponto que, vamos ser sinceros, dificulta a conversão. Né? Porque, como eu falei, é um outro estilo de vida. A pessoa vem de um mundo muitas vezes ocidental, laico, onde a religião não tem papel nenhum, não tem regras, não tem preocupação com nada disso, né? E acaba tendo essa dificuldade. A pessoa fala assim, virar judeu é muito fácil, né? Deve ser um processo simples. Não é. Quando você vai ver como é o modo de vida judaico, é muito diferente, né? Muita gente nem acredita no número de mandamentos. Quando vai ver que tem tanto mandamento, a pessoa acaba até desistindo, tá? Segundo motivo que eu acho que faz a conversão muito difícil. E aí não depende necessariamente das pessoas, mas vamos dizer não sei como falar, da cultura da conversão. Tá? Ao longo dos anos, ao longo da história do judaísmo, tá? Aconteceu de muitos convertidos serem convertidos sem nenhuma seriedade. Tá? O que acontece? Então muita gente vai se converter ao judaísmo, tá? Ou até acaba mesmo se convertendo, e ela não, por dentro ela não está muito alinhada ao judaísmo. Vamos falar mais claramente, vai. A pessoa se converte ao judaísmo, mas ela ainda acredita em Jesus. Por exemplo, ela ainda acha que Jesus pode ser o Messias. Ela ainda acha que Jesus pode ser uma figura interessante. Aquela coisa, como eu falei lá atrás da igreja, não tem problema nenhum você achar que Jesus é o Messias, tá? Eu não estou criticando a religião de ninguém, não estou criticando a fé de ninguém, Deus me livre. Quem me conhece sabe que eu sou super respeitoso com isso. Só que não dá para você acreditar em Jesus e ser judeu. Pronto. Então, se você acredita em Jesus, você é da linha cristã. Aí você pode ser católico, pode ser evangélico, depende lá do que você vai... Aqui, a associação, denominação, você se liga. Mas não dá para você fazer uma conversão ao judaísmo e continuar acreditando em Jesus. Então, essa pessoa que faz isso, ela está vivendo um paradoxo. Ela não está entendendo o judaísmo. Ela vai viver, inevitavelmente, dificuldades na sua conversão. Né? Então, tem pessoa que quer se converter ao judaísmo, mas tem crenças meio budistas. Né? Tem crenças meio hinduístas, meio islâmicas. Não dá, pessoal. Isso dificulta, tá? Às vezes a pessoa não tem noção do que é o judaísmo na prática. Tá? Ela só está interessada em aspectos mais filosóficos, mais teóricos. Tá? Ela não consegue se converter de coração. Lembra que eu falei que o chamado tem que ser de coração e de alma? É uma dificuldade. Então tem muitos convertidos que acreditam em duas coisas ao mesmo tempo. Aí ela chega no tribunal, na hora de ser interpelada pelos rabinos, e isso transparece. É impressionante. Eu aqui como rabino que fica no tribunal...
eu falo por experiência própria. Não sei explicar, é quase que místico, tá? É impressionante como isso aparece. Inevitavelmente um dos rabinos faz uma pergunta, ou a pessoa deixa escapar algo, você sente que a pessoa não está se convertendo de verdade, nesse sentido que eu estou falando, né? Que ela não acredita nas crenças judaicas. Ou ela tem alguma crença idólatra, ou alguma crença politeísta, ou ela não acredita em algum mandamento, né? A pessoa, como eu falei, ela está acreditando em duas coisas ao mesmo tempo, ela não está acreditando no judaísmo de verdade, tá? Então, o que a gente diz? Que não dá para uma paixão do momento, né, fazer com que ela queira se converter. Para se converter de fato, passar num tribunal tranquilamente, passando seriedade, autenticidade, ela precisa acreditar no Deus de Israel. Ela precisa falar assim: conheci o Deus de Israel, ouvi falar de Deus de Israel, e eu acho que esse é o caminho. Então eu vou fazer o curso, como eu falei, quero aprofundar mais ainda a minha relação com esse Deus de Israel, e aí eu acho que é isso, eu vou para o tribunal. Se eu achar que não é isso, não tem problema. O judaísmo repete isso. Eu acho que é budismo o caminho. Ótimo. Vai lá, vai ser budista. Não tem problema nenhum. Mas então, não tente ir para o judaísmo. Percebe? Essa é a questão. Terceiro motivo. De novo, que às vezes não é a questão da pessoa, mas da cultura da conversão. A conversão ao judaísmo ela é um pouco bloqueada, muitas vezes, por questões de segurança. E esse é um ponto triste de falar, né? Vocês sabem, a gente falou lá atrás, o povo judeu não é lá o povo mais querido do mundo. Existe muito preconceito contra o judeu, existe antissemitismo e existe ataque terrorista, tá? Mais ataque terrorista do que vocês imaginam. É bastante abafado, tá? O fato de haver ataques terroristas. Não sai na mídia e mesmo na comunidade judaica se abafa bastante. Enfim, ataques de todos os tipos, tá? Às vezes meras agressões verbais, meros gritos de guerra, às vezes ataques mais físicos, como tacando uma pedra, tacando paus, quebrando janelas, e às vezes coisas maiores, tá? Como bombas caseiras, enfim, não vem ao caso aqui, mas tudo que você pode imaginar em relação a riscos de segurança, a comunidades judaicas, a sinagogas, a casas de judeus, existem. Então o que acontece? Muitas vezes a comunidade judaica toma uma atitude mais fechada em aceitar gente que não é judeu. Um mecanismo quase que de defesa. Repito, é triste falar isso. Seria muito bom se o judaísmo fosse como talvez o cristianismo, tivesse os seus templos como igreja, né? Portas abertas. Você entra numa igreja a qualquer hora, de qualquer modo, sem mostrar documento, sem nada, né? As portas de qualquer igreja, em qualquer lugar de São Paulo, do Brasil, estão abertas. Numa sinagoga não é assim. Se você já tentou visitar uma sinagoga, você sabe como que é. Simplesmente não dá. Né? Se você for hoje numa sinagoga, bater lá na porta e falar eu quero entrar, você não vai entrar. Tá? Sinto muito. E aí tem gente até que confunde e fala assim, mas nossa, que preconceito com não-judeus. Gente, não tem a ver com preconceito, tá? Mesmo judeus não conseguem entrar na sinagoga se não souberem quem você é. Se você não avisar antes que vai, se você não fizer um cadastro, ou se você não for uma figura minimamente conhecida na comunidade judaica, você não vai entrar, tá? Eu já vi vários casos assim de amigos meus. Comigo talvez nunca aconteceu porque eu sou um pouco mais famoso aqui pelo canal do YouTube. Mas eu já vi amigos meus que foram tentar entrar na sinagoga, aí eles vão lá, mostram que estão filiados, por exemplo, ao clube judaico, à hebraica, falam hebraico, mostram que estudaram em colégio judaico, não entra, né? Para ir na sinagoga, você tem que fazer um cadastro, geralmente o seu nome é rodado ali num sistema, minimamente para ver o seu RG, seu CPF, às vezes para ver se você tem antecedentes criminais, tá? Como eu disse, é triste, por questões de segurança mesmo, a comunidade judaica quer ver se você não é um antissemita, se você não é um terrorista, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, muitas vezes foi descoberto de novo ao longo da história, olha que coisa louca, que tinha gente que se aproximava da comunidade judaica, ia fazer o processo de conversão para se infiltrar, né? Aliás, essa é uma das técnicas mais antigas da guerra, né? Da arte da guerra, da espionagem. Você finge que é do povo que você quer atacar. Isso tem já na Bíblia, né? Esse tipo de história. Vou atacar os moabitas. Bom, finge que é moabita. Né? A Dalila faz isso com Sansão, Sansão com os filisteus. Você finge que é daquele povo e não é. Na verdade, você é um impostor. Então a comunidade judaica, claro, fica com certo receio. Quem que nós estamos pondo para dentro? Vamos tomar cuidado, porque pode ser uma pessoa que depois entra para destruir por dentro, né, o judaísmo. Então, muitas vezes são pessoas que estão só querendo pegar informação,
saber como é que funciona uma sinagoga, saber como é que funciona a vida da comunidade, passar isso lá para fora. Passa a ser uma questão de segurança comunitária, percebe? De segurança pública. Então, infelizmente, por causa, às vezes, de uns poucos, e eu quero acreditar que são os poucos, os muitos sofrem, né? A conversão fica dificultada por questões de segurança. E o quarto motivo, pessoal, eu falei que eram 4, antes de a gente entrar em outros assuntos, é talvez o motivo mais triste de todos, porque, a meu ver, é um motivo que não devia nem existir. Mas ele não só existe, como ele é extremamente forte e extremamente predominante. É um motivo que é mistura de política com religião, né? Eu não vou entrar nem aqui em questão de história. A gente já sabe que desde o iluminismo a política e a religião foram separadas, não devia ter mistura entre política e religião, mas como eu falei, tem. E aqui a gente vai falar de política e religião em 2 níveis. Primeiro no sentido política-estado mesmo, tá? A gente já vai discutir isso. Existe uma questão que o Estado político, nação, influi na religião. E isso vai influenciar, portanto, na conversão. E existe a questão política no sentido politicagem. A gente já vai falar disso. Então vamos lá. Primeira coisa. Eu vou até tô tentando ver aqui como é que eu falo. Existe um Estado, nação, país, chamado Israel. Esse Estado de Israel é considerado um Estado judeu, né? Ou Estado judaico. É o único do mundo, aliás. Portanto, pela definição da Constituição, qualquer pessoa que seja judeu tem direito a morar em Israel. Tá? É um Estado que te dá direito a morar, te dá, em termos práticos, cidadania, visto por conta da sua religião. É uma coisa até muito louca de você pensar. Geralmente, um país te dá cidadania com base em quê? No país que você nasceu, por questão política. Você tem direito a morar no Brasil se você é brasileiro, se você nasceu em território brasileiro, certo? Às vezes por ter pais, né? Por exemplo, eu, Yair, eu nasci em Israel, mas eu tenho direito à cidadania brasileira porque minha mãe é brasileira, ok? Israel não é assim. Israel, você tem direito a morar em Israel se você é judeu. Então você pode ser um judeu que nasceu no Japão e ter direito a ir morar em Israel. Tudo bem? Beleza. Esse é o primeiro ponto. Então o que acontece? Tem alguém que tem que ver o que é judeu, definir o que é judeu, certo? Do que eu estou falando? Vocês sabem que a definição clássica de quem é judeu é quem nasceu de mãe judia. Para o judaísmo é uma coisa matrilinear, a gente fala, né? Significa pela linha materna. Se a sua mãe é judia, você é judeu. O pai, nesse sentido, não importa. Tá? Beleza. Agora, e quando a pessoa não é judia? Ela pode fazer a conversão, que é o tema desse vídeo. Tá? E isso também vai ser aceito. Agora, a partir de agora, se ela se converteu, ela é judia, ela vai para Israel. Ela tem direito a ganhar a cidadania. E aí começam os problemas. Por quê? Primeiro problema, talvez, que eu falei lá atrás. Tem gente que então vai fazer a conversão ao judaísmo por mero interesse. Né? E vai falar assim, eu não quero saber do judaísmo. Eu não vou seguir Torá, eu não vou seguir os mandamentos, tô pouco me lixando para Deus, Deus no livre falar assim, eu só quero ir para Israel. Claro. Por quê? Porque Israel, graças a Deus, é um país maravilhoso. É um país do futuro. É um país de oportunidade, chamado às vezes o país das big techs, né? Cheio de tecnologia. Não tem problema de assalto. Quem já foi para Israel sabe disso. Não tem problema de roubo na rua, furto, assassinato. O maior problema de Israel, às vezes, é o terrorismo, né? Menos do que se imagina também, tá? Então muita gente vê a possibilidade de Israel, quero morar lá. Certo? Então muita gente, de novo, se converte falsamente no sentido por interesse, a conversão até é válida, né? Mas falsamente, só para ganhar o green card israelense, né? Então aí já fica meio complicado. Só que o que aconteceu? De novo, a pessoa não é, nesse caso, veja, não tem má índole, não tem problema de segurança, de terrorismo. Só que o Estado de Israel começou a falar, bom, é complicado isso, né? Na verdade, não é nem o Estado de Israel. Aí vamos entrar, complexificar a questão. Por muito tempo, o Estado de Israel estava mais aliado ao rabinato israelense. O que é o rabinato? É uma instituição de cunho ortodoxo, né, onde tem basicamente 2 rabinos chefes, um ashkenazita e um sefaradita, que definem as diretrizes religiosas do Estado de Israel. Como eu falei, tem que definir
se o Estado de Israel é judaico, quais vão ser as diretrizes? Por exemplo, se é um Estado judaico, não deve ter ônibus circulando no Shabat. Se é um Estado judaico, não deve ter comida de porco, carne de porco sendo vendida nas ruas. Percebe? Essas são coisas definidas pelo rabinato. Então, por muito tempo, era esse rabinato que definia, né, quais conversões eram aceitas, como é que essas conversões funcionavam para uma pessoa poder se converter e ir para Israel. Mas, por questões de politicagem, e aí eu estou até pensando como é que eu vou explicar isso, muitas coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, hoje existe, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, na situação do Brasil em especial, uma proibição de certas conversões de certos países do mundo, ou de certas regiões do mundo. O rabinato de Israel, pela ortodoxia, vai ter algumas proibições. Vai falar assim, olha, conversões de tal lugar não valem. Conversões que vêm dessa área não servem. Eu não vou considerar que seja válida. Mas o rabinato fala isso e o Estado de Israel fala, mas espera, eu não concordo. E começa realmente uma questão de política ou de politicagem. Então, como eu falei, até um certo tempo, eu vou pôr mais ou menos até os anos 70, o que o rabinato de Israel falava era lei, tudo bem? O Estado de Israel acatava. Por questões políticas que eu também não vou ficar analisando, a palavra do rabinato começou a ficar um pouco mais fraca. Surgiram outras correntes dentro do judaísmo que não a ortodoxa. Vocês já devem ter ouvido falar. Surgiram correntes conservadoras, modernistas, liberais, reformistas. E o entendimento da política israelense, não do rabinato, foi que essas correntes também deveriam começar a ser aceitas. Tá? Então, o que antes era aceito só na ortodoxia, antes o Estado de Israel só aceitava a conversão ortodoxa, agora o Estado de Israel começou a aceitar todos os tipos de conversão. Não todos, mas basicamente todos. Você podia depois então fazer uma conversão ortodoxa, ou liberal, ou reformista, e isso também valia para cidadania, para você morar em Israel. Só que o rabinato não reconhecia. Então percebe como a coisa começa a ficar complexa? Para o Estado de Israel, valia, mas para o rabinato não. Então a sua conversão já começa a ficar meio parcial. Do ponto de vista político, repito, valia. Você ganhava a cidadania e podia morar em Israel. Do ponto de vista religioso, alguns judeus te aceitavam, outros não. Percebe? Os ortodoxos falavam, não, sua conversão não é válida, você não é judeu. Os liberais falavam, é válida. Os reformistas falavam, é válida. Então, é isso que eu chamei de política e de politicagem. Bom, chegou uma hora, tá? Continuando aí nessa história, que o rabinato de Israel, que repito, é de cunho ortodoxo, falou, é proibido, não aceitamos mais conversões na América Latina, incluindo o Brasil. Então vocês já devem ter ouvido falar, e daqui a pouco eu vou aprofundar isso, não existem conversões ortodoxas até hoje na América Latina, no Brasil. E talvez você já esteja pensando assim, nossa, mas Yair, você não é ortodoxo e você não está dando um curso de conversão? Calma, já vou explicar como é que é isso, tá bom? Mas antes vamos tentar entender. Por que que parou? Por causa de todos os motivos que a gente falou aqui, tá? Inclusive porque tinha muita gente fazendo conversão por interesse, não da maneira correta, por motivos de segurança, tá? Os rabinatos ortodoxos falou assim, sabe o que? É melhor a gente deixar em poucos lugares onde a gente possa saber da autenticidade da conversão. E basicamente hoje você só pode fazer conversão ortodoxa em 2 lugares do mundo. Nova York, eu vou dizer Estados Unidos, mas é basicamente Nova York e Israel. Hoje, se você quiser uma conversão ortodoxa, é nesses 2 lugares. Se você quiser uma conversão liberal, reformista ou conservadora, tem basicamente todo lugar do mundo. Eu acho que não tem lugar do mundo que não tenha. Tudo bem? Bom, então esse é um dos quarto motivos. Quarto motivo, por que é tão complicado se converter ao judaísmo? Porque fica essa questão de política e de politicagem. Tá? Às vezes acontece realmente dessas rixas de grupos, né? Um grupo aceita, o outro grupo não aceita, aí você vai nessa sinagoga, faz a conversão, você paga, mas aquele grupo fala, não, mas você fez com aquele, então eu não vou aceitar, na minha sinagoga você não entra, né? Essa conversão é séria, aquela não é séria, um torce o nariz pro outro, e começa uma coisa assim enlouquecedora. Aí começa a surgir, hoje em dia na política se fala de terceira via, no judaísmo acontece igual, né? Ah, então essa não aceita, eu vou abrir uma terceira via, eu vou fazer a minha via de conversão.
começa a ficar uma coisa cheia de polêmica, cheia de problema. Como eu falei, se você acompanha um pouco o cenário das conversões aqui no Brasil, você já deve ter visto um pouco do que é, né? Aí os rabinos tomam partido, tá? Porque são seres humanos. Aí tem rabino que apoia essa conversão, mas não apoia aquela conversão. Aí o rabino é sério, mas ele apoia essa, mas ele também não sabe tudo o que está acontecendo, porque às vezes ele é um rabino de Israel, que não sabe exatamente da realidade brasileira, contam para ele pela metade, vira um pandemônio, né? Aí vem um outro e bane aquele rabino, fala que o que ele está falando não é verdade. Cara, vira uma bagunça. O que é isso? Política. Né? Isso é politicagem. Está, infelizmente, cheio de interesse. E o que devia ser um processo espiritual, né? Devia ser assim: você quer se aproximar do judaísmo, você gosta do judaísmo, vem e faz o processo, se perde em política, se perde em ego, se perde em politicagem, se perde em questão de visto, de cidadania, enfim. Às vezes, inclusive, com dinheiro. Envolve dinheiro, porque você tem que pagar o curso, né? Enfim. Chega num ponto que realmente fica até complicado saber o que você pode fazer ou não. Então, vamos entrar um pouco agora na situação do Brasil e aprofundando nisso. Como é que são as conversões hoje no Brasil? E respondendo aquela pergunta que eu abri lá. Mas e aí, você falou que não tem conversão ortodoxa no Brasil e você está dando o curso. Como é que funciona? Bom, vamos lá. Hoje, no Brasil, como que você tem as conversões? Hoje no Brasil você só pode fazer conversões reformistas ou conservadoras. Não existe conversão ortodoxa, tá? Então, como é que explica a minha situação? Eu e Yair tenho uma visão, eu confesso que é um pouco diferente, tá? Da ortodoxia. Então, embora eu seja ortodoxo e não haja conversões ortodoxas no Brasil, eu acredito, como eu falei lá atrás, que o curso para um preparo para conversão serve como um grande filtro. Eu acho que nada impede, e realmente nada impede, que você faça cursos para preparar as pessoas. E esses cursos sirvam para a pessoa saber se ela realmente está apaixonada pelo judaísmo, se aquele é realmente o caminho dela, se ela ama a Deus e ela quer seguir aquilo. E se ela perceber que é aquilo, qual é a minha visão, e aí? Repito, tem rabinos ortodoxos que não concordam com isso. Talvez a maioria. A minha visão, Yair, é que o mais importante é o chamado da alma. Então, se ela percebeu no curso que ela quer fazer essa mudança de vida, essa adaptação, ela deve fazer o estudo e deve se converter, ainda que seja pela linha reformista e conservadora, que é o que tem no Brasil. E depois ela deve tentar fazer a conversão ortodoxa, que aí é o que eu, Yair, sigo e o que eu, Yair, acredito. Tá? Como que ela faz a conversão ortodoxa, como eu falei, indo ou para os Estados Unidos, basicamente Nova York, ou para Israel. Mas também eu, Yair, não forço a pessoa. Quem sou eu para forçar? Se a pessoa falar assim, eu vou fazer a reformista e para mim tá bom. Ok, tá? Não é o que eu recomendo, não é o que eu faria. Se a pessoa falar, eu vou fazer a conservadora e para mim tá bom. Ok, né? De novo, é um chamado de alma, né? Se a pessoa acha que aquele nível de cumprimento para ela tá bom, se aquela vertente do judaísmo para ela tá bom, ok, maravilha, siga daquele jeito, tudo bem? Então, o que eu e a Yair tenho feito hoje em dia? Eu dou o curso, preparo a pessoa do modo ortodoxo, eu ensino para ela as leis da maneira ortodoxa, daqui a pouco eu dou uns exemplos, o que é lei ortodoxa, e apresento ela no Brasil a um tribunal que é conservador, não tem tribunal ortodoxo. Né? Eu apresento ela ao tribunal hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você vai ver esse vídeo, pode ser que mude. Eu apresento ela ao tribunal da Sinagoga do Brás, que é um tribunal conservador, tá? Brás, para quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo, né? Se você estiver vendo esse vídeo fora de São Paulo. E, eventualmente, se a pessoa quiser seguir e, além desse tribunal conservador, fazer o tribunal ortodoxo, eu recomendo que ela vá para Israel ou para Nova York. Infelizmente, claro, vai um dinheiro aí, né? Ela precisa poder comprar a passagem. Hoje, de novo, quando eu estou gravando esse vídeo, o dólar não está lá muito barato, precisa hospedagem e tal, mas, infelizmente, é o único jeito que tem hoje, porque o rabinato ortodoxo, o rabinato de Israel, proibiu as conversões fora do Brasil. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que, de novo, volta com aquele discurso de racismo, né? Ah, então o judaísmo é uma religião para rico, né? Só se converte quem tem dinheiro. Gente, não tem nada a ver com isso, tá bom? O judaísmo não despreza pobre de modo algum.
A questão é que tem essa proibição de conversão na América Latina, e infelizmente a América Latina fica um pouco longe de Israel, os preços das passagens são caros, então se você quer uma conversão ortodoxa é que não tem aqui. É que nem você falar assim, eu quero um produto que não tem no Brasil. Né? Fazer o quê? Você tem que ir em outro lugar comprar, tudo bem? Mas não tem nada a ver com discriminação, pelo amor de Deus, de rico-pobre, tá? Bom, então deu para entender a situação da conversão no Brasil, por que tem tanta política, tanta politicagem, e acho que também entender a minha visão, né? E aí, repito, que não é a visão da maioria dos ortodoxos, tá? Mas eu penso isso, se a pessoa quer, por que eu vou fechar as portas, né? Eu acho que temos que acolher esses convertidos. Vamos deixar estudar, vamos ver, vamos deixar que a pessoa conheça o judaísmo, não tem nada de errado, conhecimento sempre é bem-vindo. Né? Faça o curso, veja se é o que você quer, e se você quer, comece a dar os passos, comece a seguir, comece a adaptar isso na sua vida judaica. Se não é o que quer, você vai cair fora naturalmente, existe um tipo de seleção natural, e aí você vai para a sua linha judaica, que eu espero que seja ortodoxa, mas se não for, né, você escolhe. Eu falei que ia dar uns exemplos. O que eu ensino no meu curso? E eu sei que aqui pode até chocar algumas pessoas, peço perdão se chocar, né? Mas, por exemplo, a linha ortodoxa tem muita distinção entre coisas que homem faz e mulher faz. Na linha ortodoxa não temos rabinas. Né? Na linha ortodoxa, mulheres não cumprem um monte de mandamentos. Mulheres, por exemplo, não fazem o que a gente chama aliá na Torá, subida na Torá. Então, eu nos meus cursos não ensino isso. Né? Vou pegar só esse exemplo, acho que já basta. Né? Mas se a pessoa, por exemplo, for num tribunal depois reformista, se ela fizer o curso comigo e se apresentar num tribunal reformista, talvez ela vai ser entrevistada por uma rabina no tribunal. Se ela frequentar a sinagoga reformista, talvez ela vá ver uma rabina lendo a Torá. Né? Ou outro exemplo, vai para ficar no caso de mulheres. Na linha ortodoxa, mulheres não usam kippah. Mulheres não usam talit, que é o chale ritual. Né? Mas se ela for, de novo, como eu falei, na sinagoga reformista, ela vai ver talvez mulher de kippah, mulher de talit. Né? No meu curso ela não vai aprender isso. O que eu vou ensinar para ela? Mulheres não põem talit. A lei ortodoxa é essa. Mulheres não usam kippah. Certo? Mas aí depois essa pessoa que fez o curso comigo, como eu disse, ela não está presa a mim e a ele, percebe? Ela está presa ao judaísmo, digamos. Ela está presa à Torá. E é o modo dela interpretar a Torá. Não sei se a minha visão está ficando clara, pessoal. Essa pessoa está ligada ao judaísmo. O chamado de alma dela é com o judaísmo e com a Torá. Então, como eu falei, eu, por mim, levaria ela para a ortodoxia, que é o meu jeito de ver o judaísmo. Mas ela tem o jeito dela, tá? Enfim, é por isso que eu acredito na possibilidade de dar o curso. E se ela quiser fazer a ortodoxia, ela vai para fora. Se ela quiser fazer o tribunal aqui, ela faz. Bom, o último ponto que eu queria fazer, pessoal, e já tô com medo que esse vídeo fique enorme, mas vocês também gostam, né? Toda vez que eu faço vídeo grande, vocês me incentivam. Eu queria tratar de um ponto um pouco polêmico. Aliás, esse vídeo já tratou de vários pontos polêmicos, né? Mas eu queria falar de uma coisa que infelizmente acontece, não deveria, e eu toquei agora nesse ponto, né? Por isso que eu tô entrando nele, que é o preconceito com os convertidos. Ou a aceitação dos convertidos, o valor de um convertido, né? Eu acabei de falar, eu e Yair acho, e tenho certeza, e não tenho dúvida, porque a Torá fala isso abertamente, a lei fala isso abertamente, nós temos que acolher os convertidos. E quando eu falo acolher os convertidos, eu estou falando de duas coisas. A pessoa que ainda não se converteu e quer se converter, tá? Eu tenho que, pelo menos, receber essa pessoa e falar com ela e explicar para ela, tá? Como depois que ela acabou o processo, né, e ela fez o Beit Din, como eu falei, fez o mikveh, no caso de homem fez a circuncisão, ela é totalmente judia. Eu tenho que integrá-la na comunidade. Mas infelizmente isso não acontece. Tá? Como eu falei, é polêmico, talvez eu como judeu podia até ocultar isso, porque eu estaria falando contra judeus, mas infelizmente essa é uma realidade. Há muitos convertidos que fazem todo o processo bonitinho, seguem tudo, vão numa sinagoga e sofrem preconceito de judeus. Tá? Me dói falar isso, mas acontece. Seres humanos são seres humanos, né? Uma coisa é a religião, outra coisa é os seres humanos. Às vezes o cara quer fazer a conversão e ele sofre extremo preconceito, para além do que pede a lei. Por que eu estou falando além do que pede a lei? A gente discutiu aqui no vídeo. É verdade que a lei judaica pede que você afaste levemente quem quer se converter. A gente falou aqui, né? Você dá uma leve desincentivada.
tá? Em quem quer se converter. Você fala para a pessoa, olha, não é muito legal você se converter, o povo judeu é perseguido, né? Você testa a pessoa para ver se ela tem as crenças corretas, como a gente disse, se ela não está se convertendo por interesse, né? Tem algumas leis que dizem que você tem que recusar a pessoa que vai se converter 3 vezes. Hoje já não se usa muito isso, tá? Mas tem lá uma lei que diz isso. A pessoa vem te pedir, você fala não. A pessoa vem de novo, você fala não. Só quando a pessoa vier a 3ª vez que você fala sim, né? Então tem esse conceito. Mas o que eu disse? Tem gente que recusa, né? Mais do que pede a lei. Recusa, vamos ser claro, por preconceito. Porque fala assim, não queremos convertidos. Eu não aceito conversão. Tem judeu, tem rabino que trabalha nessa linha. Eu não aceito conversão, eu não vou fazer conversão. E tem rabino que por puro preconceito ou por pura ignorância fecha a porta para conversão. Tá? Então é triste falar isso, mas existe preconceito, existe falta de aceitação dos convertidos. Repito, tanto no processo de conversão, que às vezes é dificultado sem necessidade, como depois que a pessoa se converteu. Mas eu queria falar um pouco desse tema, então. Qual é o valor do convertido pela lei? Não estou falando de seres humanos que têm preconceito, tá? A Torá fala, só para você terem uma ideia, eu fiz essa contagem, fiz questão. Eu peguei a minha database de Torá, né? Não sei se vocês sabem, existem programas. Eu vou até... faço questão de mostrar para vocês. Existem programas que são databases de Torá, né? Um dos que eu mais gosto é esse aqui. Global Jewish Database, ele é de uma universidade, uma das maiores do mundo, chamada Bar Ilan, tá? Chama Responsa Project, em hebraico chama Shut. Inclusive vem a... Opa, pera, que aqui sai tudo espelhado. Enciclopédia Talmúdica, enfim. Eu fiz questão de pegar essa database judaica, centenas e centenas de livros e comentários, enfim. Mas eu fiz lá uma contagem. Quantas vezes a Torá, lembra que eu falei o Pentateuco, 5 livros de Moisés, fala do convertido ao judaísmo. Só na Torá, hein? Imagina todos os outros comentários. 24 vezes a Torá fala da importância do convertido. Eu ouso dizer que até outros temas não são tão tratados. Shabat, pessoal, que é tão importante para o judaísmo, não é tão tratado. Circuncisão não é tão mencionado. Kasher não é tão mencionado. 24 vezes a Torá fala sobre a importância do convertido. O que a Torá diz, basicamente, né, de vários modos? Que aquele que se converte ao judaísmo é uma pessoa extremamente elevada, tá? Não por estar se convertendo, né? Não porque também assim, ela virou melhor. Não vamos fazer aqui lei da pureza racial, pelo amor de Deus, porque a gente sabe o que aconteceu, né? Na Alemanha, lá em 39. Mas porque ela tem um chamado de alma e ela está ouvindo o chamado de alma. Isso é algo raro, pessoal. As pessoas não ouvem a sua alma. A gente vive num mundo muito material. Uma pessoa que se preocupa com o seu chamado de alma e quer melhorar espiritualmente, né? Isso faz dela uma pessoa muito elevada, tá? Então é uma pessoa que também ganha graça aos olhos de Deus, diz a Torá. Deus olha para essa pessoa e fala: que pessoa de respeito, né? Que pessoa de valor, que está querendo se aproximar de um mandamento da Torá, que quer seguir 613 mandamentos. Isso não é para qualquer um, percebe? É nesse sentido. Então é uma pessoa que a Torá diz que a gente tem que amar muito essa pessoa. A gente tem que acolher ela de braços abertos, a gente tem que beijar essa pessoa de todos os sentidos, tá? Essa pessoa tem que receber todas as honrarias, tem que ser acolhida, abraçada, e repito, como eu falei lá atrás, como um judeu, você é proibido pela lei judaica de jogar na cara dela que ela não é judia, ou falar algo do tipo: mas você é convertida, mas você não era judeu, você não nasceu judeu. Fazer isso é um pecado extremamente grave, tá? Já fica aqui a dica. Se você judeu faz isso, shame on you, como fala em inglês, né? Vergonha em você. Você tem que amar aquela pessoa e jamais lembrar do passado dela. Ficar falando que ela não é convertida, que ela não é judia, que ela é convertida. Bom, então até tem uma coisa que geralmente se fala nos cursos de convertido, né? Falar de pessoas que, por exemplo, para você ver na tradição, né? De novo, tem pessoas que são preconceituosas e que não aceitam. Mas na tradição a gente tem grandes nomes do judaísmo que eram convertidos, né? Pessoas que para a tradição não tem diferença nenhuma se elas vieram de ventre judaico, né? Nasceram judias ou se converteram. Rabi Akiva, vou começar já com a primeira bomba, né? Um dos maiores líderes, se não o maior líder do judaísmo, era filho de um convertido, tá? Ele não veio de uma família pura judaica, tá? Um cabalista famosíssimo, Rav Meir Balanés. O que significa Meir Balanés? Dono dos milagres. Ele era um cara de tal espiritualidade, de tal elevação espiritual, que ele realizava milagres, descendente de convertido. Tem um profeta na Bíblia, Obadias em português,
Ovadia, convertido, de um povo, um dos piores povos, segundo a Bíblia, no sentido de ser inimigo de Israel, dos Edomitas, ou Edomeus, tá? Ele era Edomita, virou pro povo de Israel, se converteu e virou um profeta, pessoal. Sabe o que é ser um profeta? É um nível de espiritualidade enorme, de contato com Deus direto, né? Um profeta do povo de Israel, certo? Outra, muito interessante, Rahav. Quem é Rahav? Em português acho que chamam Rahab, esposa de Josué, um dos maiores líderes da nação, depois de Moisés. Além de ela não era judia e se converteu, ela era prostituta. Ela abandona totalmente o estilo de vida dela e vai para o povo de Israel, por amor ao povo de Israel. Quando ela recebe o povo de Israel e vê o povo de Israel invadindo Jericó, percebe a conexão que o povo tinha, ela fala, eu quero ser desse povo, né? Eu quero ser desse povo maravilhoso que é ajudado por Deus. E aí, olha só, a história conta para nós que ela casa com Josué, não sei se vocês sabiam, desse casal, né, dela em especial, porque ela é a mãe, sai nada mais, nada menos do que 8 profetas do povo judeu. Então você vai falar assim, o convertido é inferior no judaísmo? Cara, ela se converteu, ela não era judia de nascença, ela gera 8 profetas do povo judeu. Percebe? Então, se você que está passando por um processo de conversão, ou é convertido e está sofrendo um preconceito por algum motivo, primeira coisa que eu falaria, sinto muito pela sua situação, de verdade, é algo abominável qualquer tipo de preconceito, mas saiba que o que estão fazendo com você é um crime, é um pecado. Tá? Pela lei judaica e pela Torá, você deve ter estudado isso no seu curso, isso não existe. O que você está passando é um fenômeno humano daquela pessoa que está te discriminando, tá bom? Pelo judaísmo você é muito bem-vindo, você tem que ser acolhido, recebido, amado, e eu, se te encontrasse, diria, muito obrigado por ter feito essa escolha, meus parabéns por ter feito essa escolha, e eu te amaria, ou te amo já por você ter feito essa escolha. Eu espero que você tenha muito sucesso nessa sua jornada e que possa crescer muito em espiritualidade, encontrando os seus objetivos e se aproximando cada vez mais de Deus. Aliás, é com essa temática, com essa mensagem que eu termino o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a elucidar um pouco aí do que é a conversão ao judaísmo, como funciona, por que se deve buscar, quais que são os obstáculos, como eu falei, as dificuldades, polêmicas, né? E que tenha ajudado realmente talvez você a pensar um pouquinho. Será que eu quero a conversão? Eu tenho curiosidade, vou fazer um curso, não vou fazer um curso? Já vi talvez aqui pelo vídeo do Yair que não, né? Mas se você está talvez buscando uma via espiritual, buscando se aproximar de Deus, se você acredita que o Deus de Israel é o verdadeiro, que você tem que cumprir Torá, cumprir mitzvot, tem aí esse carinho pelo povo judeu, amor pelo povo judeu, veja, talvez a conversão seja para você. Comece a sondar, não de modo leviano, né? Não do dia para a noite, mas comece a sondar, comece a pensar na possibilidade. Talvez seja um caminho para você. Não tenha pressa, você tem a vida toda pela frente, se Deus quiser. Quando você achar que é o momento, procure um rabino, procure uma sinagoga, veja se ele oferece curso de conversão, faça a entrevista inicial e se for o caso, eu tenho certeza que Deus vai ajudar, Deus vai abrir as portas para que você comece a seguir esse caminho e as coisas vão fluindo. Não é necessariamente fácil, a gente falou das dificuldades da conversão, mas com certeza o caminho vai fluir e você vai conseguir o seu objetivo se isso for para o crescimento da sua alma. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e eventualmente apoiar o canal com as suas doações. Muito obrigado, um beijo grande e tudo de bom.